Abençoado, você sabia que os judeus não sabiam a hora da vinda de Cristo? Mas hoje nós sabemos que foi em 70 DC? E o tema desse estudo é: ninguém sabe a hora da vinda de Cristo, só Deus. Ninguém sabe a hora da vinda de Cristo, só Deus. Essas palavras, abençoado, vêm do versículo de Mateus 24, 36. E lá está escrito o seguinte: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Abençoados, um irmão, legalista do sistema religioso, perguntou a mim: se a Bíblia diz que ninguém sabe a hora da vinda de Cristo, só Deus sabe, como vocês, preteristas, dizem saber? Abençoados, eu não me intitulo preterista, eu sou cristão, porque eu sirvo e sigo a Cristo. Eu obedeço e respeito os ensinamentos de Cristo, a palavra de Cristo, que é a graça de Deus, que é o evangelho genuíno do Cristo. Não é Marcos, não é Mateus, não é Lucas, não é João. Esses são livros históricos. O evangelho de Cristo foi dado ao apóstolo Paulo, quando apareceu para ele na história de Damasco. A partir dali, Paulo veio anunciando o evangelho genuíno do Cristo. Então eu sou cristão. Preterista é uma palavra criada por homens, como eles criam várias palavras por aí. Então, ele perguntou: se a Bíblia diz que só Deus sabe, como é que vocês dizem saber? Abençoado, nós dizemos saber porque a Bíblia nos mostra que é assim. E é sobre isso que vamos estudar aqui hoje. Amém? Mateus 24, vou ler do 1 ao 3, está escrito assim: e quando Jesus ia saindo do templo, essa passagem aqui eu leio várias vezes, já fiz muitos estudos com essa passagem, já cansei de falar essa passagem, mesmo assim muitos ainda não entendem. Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem as escrituras do templo. Eles estavam bobados, porque o templo estava maravilhoso, o templo tinha acabado de ser reformado pelo o Herodes, o Herodes ali, para conquistar politicamente os judeus, reconstruir o templo. Então estava magnífico. Então ele estava olhando, estava bobado pelaquela obra magnífica. Mas, porém, Jesus lhes disse: não vedes tudo isto? Vocês estão aí com a boca aberta, aí, maravilhados? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus disse: esse templo será destruído. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, em particular quer dizer só os discípulos, sem o povo em geral, em particular, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles estavam perguntando a Yahshua: mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Então eles pediram sinal de quando aquelas coisas iam acontecer. Eles pediram de quando seria a vinda dele e o nosso
amigo João Ferreira de Almeida, né, ele fez o favor de traduzir como fim do mundo. Mas não é fim do mundo, é fim de um pacto para outro pacto. Fim da era mosaica para a era de Cristo. Não é fim do mundo. E muitos acreditam que o mundo vai acabar quando todas essas coisas acontecerem. Tem um irmão que falou para mim, se todas essas coisas aconteceu, o mundo ainda está aí, como é que fica então? Abençoado, fim do mundo é fim de um pacto. O pacto de Moisés, que Deus deu a Moisés, a lei de Moisés, para o pacto da graça, fim de um sacerdote para outro. Então eu estava perguntando, quando serão essas coisas? As coisas que aconteceriam antes da vinda de Cristo e o fim daquele pacto. Mas, para sabermos essas coisas com uma visão mais apurada, temos que ver o que está escrito no contexto desse versículo, para conhecermos o que ocorria na época deles, né, para podermos entender melhor. Então, o contexto de Mateus 24 é o Mateus 23. Vou começar no 34 e vou ler até 36. E diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e o perseguireis de cidade em cidade. Bem, essas são as coisas que eles perguntaram. Como seriam essas coisas? E essas coisas aconteceriam na geração das pessoas que viveram no primeiro século, quando eles estavam ali, quando Cristo estava ali em carne, ensinando para eles. Aquelas pessoas que passaram por aquele evento, a invasão de Jerusalém, a destruição do templo, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo e o fim daquele pacto, daquela era. Amém? O imperador romano Vespasiano foi proclamado imperador entre 69 a 79 DC. Em 69, seu filho Tito, príncipe e comandante do exército romano, invadiu Jerusalém junto com seu exército, destruíram e queimaram a cidade, invadiu o templo, quebraram todas as coisas referentes aí ao Deus. Amém? Que estavam no templo, que era usado, os objetos de adoração que eram usados para adoração, né, de Deus, eles quebraram tudo. Amém? Destruiu, queimou tudo. Em 70 DC. Em 70 DC, toda a cidade e o templo estavam destruídos. Esses acontecimentos seriam o juízo para Judá e Israel. Não é o juízo para o mundo todo. Estão chegando o juízo. Então tem pessoas estudadas aí que a gente vê que são estudadas, dizem ser doutores, doutor fulano, gosta de ser chamado de doutor, gosta de usar anéis bonitos, ser reconhecido pelo povo, né? Mas na verdade não entende nada, porque ainda fica pregando aí que o juízo virá, a grande tribulação será grave, Amados, essas coisas aconteceram em Jerusalém. Em Jerusalém, o juízo viria para Judá e Israel. Mas por que veio o juízo para eles?
Yahshua explica dizendo: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, também pai de João Batista, que mataste entre o santuário e o altar. O juízo seria por todas essas coisas más que eles fizeram, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, o cujo pai de João Batista, que mataste entre o santuário e o altar. Todas as outras coisas que fizeram contra e ao Deus, todas as transgressões que cometeram, né? Todos os atos que fizeram sem a aprovação de Deus. Amém? Eles transgrediram em geral. Transgrediram todas as coisas em geral. Não só a lei, né, de Moisés, que Deus mandou Moisés dar ao povo, como transgrediram várias outras coisas. Amém? Então a culpa deles era muito grande. Por isso veio o juízo para eles. E Yahshua diz: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Geração deles, das pessoas que viviam naquela época. Iriam acontecer todas essas coisas. E não é a nossa época, nem na que virá. Amém? Mataram apóstolos, mataram profetas, mataram sacerdotes, mataram discípulos, mataram, né, muitas pessoas inocentes, por falarem a verdade. Simplesmente por falar a verdade. Simplesmente por irem contra o sistema religioso da época. Hoje eles nos criticam. Hoje eles nos chamam de vários nomes aí. Por quê? Porque estamos aqui mostrando a verdade para o povo. Isso machuca eles. Porque eles querem mentir. Eles querem o povo ignorante. Porque se o povo é ignorante, é fácil de dominar. É uma máxima de Maquiavel. Lucas relata a invasão do templo, né? E relata o que Yahshua, né? Yahshua, Jesus, disse sobre a invasão do templo. Lucas 21, 20, 21. A invasão do templo. Lucas 21, 20, 21 diz: e quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegado a sua desolação. Algumas traduções, destruição. Está dizendo que quando o exército romano invadisse Jerusalém, seria o seu fim. Então os que estiverem na Judéia, os que estiverem na Judéia, somente na Judéia. Esses acontecimentos foram na Judéia. Não é um acontecimento global. Não é um acontecimento que será para o mundo todo, igual o sistema religioso prega. Não. É um acontecimento que já aconteceu na Judéia. E Yahshua diz: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, para se esconderem. Os que estiverem no meio da cidade, saiam da cidade. E os que estiverem nos campos, não entre nela, não entre na cidade. Por que Yahshua disse isso? Para que eles não fossem pegos pelos soldados romanos. Amados, no mesmo momento da invasão do templo, se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição.
porque a invasão do templo se deu por causa desse homem. O homem do pecado, o filho da perdição, que o evangelho chama de diabo, sim, era sim um diabo, um homem, né, com tendência maligna, mas não uma criatura espiritual maligna. Um homem do mal, um homem vil, mas um homem, Tito, príncipe, filho de Vespasiano. E olha o que disse Paulo ao 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Começa aqui a manifestação do homem do pecado, filho da perdição. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Esse é manifesto o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, filho da perdição, foi o comandante e príncipe Tito, filho do imperador Vespasiano. Segundo relata aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, parecendo ser Deus. É a história que eu contei para vocês. A história que eu contei para vocês, que ele invadiria o templo, invadiria a cidade primeiro, queimaria, destruía toda a cidade, invadiria o templo, destruiria todos os objetos de adoração, né, aí ao Deus de Israel, né? E aqui na palavra, Paulo, segundo Tessalonicenses, Lucas disse sobre a invasão do templo, e Paulo está falando que esse homem iria se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus, ou se adora, que está se referindo a todos os objetos e utensílios religiosos que era usado pelos sacerdotes para adoração a Yahweh Deus. De sorte que este homem se assentará, aqui Paulo disse assentará, porque Paulo ainda está pregando numa época antes do acontecimento. Paulo foi morto antes do acontecimento. Paulo não viu essas coisas acontecer. Ele morreu antes dessas coisas acontecer. Então, por isso que ele está escrevendo aqui, assentará, porque ainda ia acontecer depois dos dias dele. Esse homem assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. O livro de Flávio José, do 1º século, intitulado de A Guerra dos Judeus, relata desde a invasão de Antíoco Epifânio IV em 164 a.C. até o final da guerra entre os judeus e romanos, de 67 a 73 depois de Cristo. Esse historiador é um historiador respeitado, um judeu chamado Flávio José. Nos livros históricos ele relata todas essas coisas, todos esses eventos que também estão aqui confirmados na Bíblia. Amém? Os livros 5 e 6, ele fala sobre o assédio e a queda do templo em 70 DC e a destruição do segundo templo por ordem de Tito. A história e a Bíblia confirmam todos os fatos sem dúvidas. Confirma sem dúvida, como eu mostrei para você aqui, abençoada. Mostrei para você aqui Lucas e Paulo, né, em Tessalonicenses, narrando sobre o acontecimento dessa guerra. Amém? E Mateus, né? Mateus também relata, né, o que Alcha também disse na época que estava com ele. E ele falou: e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, 30, 35. O que
sinal seria esse, abençoado? Seria né, Jesus passando, sentado em cima da nuvem, todo mundo via, aquele é o sinal do Filho do Homem. Não, abençoado. Ninguém viu Jesus sentado em nuvem. E ninguém vai ver Jesus sentado em nuvem. Amém? Para começar, hoje ele não é o homem Jesus. Hoje ele é o Espírito Cristo glorificado. Então você não vai ver ele, porque ele é um Espírito. Segundo, que ele não vai vir sentado em nuvem. Isso é uma figura de linguagem. Amém? Uma figura de linguagem. Esse sinal significa a guerra entre os judeus e os romanos. Aparecerá no céu. Céu significa naquele tempo, naquela era, naquele dia, naquele pacto. Amém? Lembra-se da passagem que fala, né? O primeiro céu e a primeira terra se passaram. Primeiro céu, primeira terra. Está falando sobre o pacto da lei de Moisés, se passou. E novo céu e nova terra, que é o novo pacto, o pacto da graça de Deus. Então aparecerá no pacto da lei, no pacto onde eles estavam vivendo, o sinal do Filho do Homem, que é o sinal da guerra entre os judeus e os romanos. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se lamentarão por quê? Porque rejeitaram Cristo e não ouviram suas palavras, não acreditaram em suas palavras, e quando viram todas as coisas acontecerem, se lamentaram. Não se lamentarão, porque não é coisa que virá, mas se lamentaram, né? Porque já aconteceu. Deve ter, ele falou isso, a gente não ouvimos. Bem que ele falou isso e nós não quisemos ouvir. Bem que ele falou e nós não estávamos, né, querendo acreditar. Está acontecendo. Então eles se lamentaram ali. Amém? Então ele veio sobre as nuvens, ou seja, ele veio em juízo sobre Israel e Judá. Vir sobre a nuvem significa vir em juízo. Ele viria em juízo naquele pacto em Israel e Judá, e não ao mundo todo. Amém? E diz que ele enviará os seus anjos com riso clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Está se falando a respeito dos escolhidos que morreram por causa da invasão, por causa da guerra. Amém? Os escolhidos que morreram, os anjos ajuntariam e ressuscitariam eles. Por isso a expressão os mortos ressuscitarão. Amém? Primeiro os mortos, depois nós os vivos, significa eles falando nós, se referindo a eles, os vivos. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenrões e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Uma comparação, uma parabolé, que vem do grego e significa comparação. Então, nessa comparação da figueira, quando você vê os ramos da figueira se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas,
Que coisas? Todas essas coisas relatadas aqui. Amém? A perseguição não vou dizer dos judeus, mas nem todos seguiram a Cristo. A perseguição, né, dos discípulos de Cristo. A perseguição dos apóstolos de Cristo. Amém? A crucificação, né, dos apóstolos. A invasão do exército na cidade. O assassinato que esse exército cometeu contra muitos judeus. Reza a história que até os cachorros da cidade mataram. Destruíram a cidade. Queimaram tudo. Invadiram o templo. Destruíram o templo. Botaram fogo em todas as coisas, né, e quebraram tudo dentro do templo. Amém? O homem do pecado, o filho da perdição, o Tito, o príncipe, filho de Vespasiano, entrou dentro do templo. É uma coisa que era um pecado para os judeus, botar um gentil dentro do templo. Eles eram gentios. Foi uma afronta muito grande para os judeus. Um romano entrar dentro do templo, ainda se fazer de Deus, destruindo todas as coisas. Amém? Então, igualmente, quando vir de todas essas coisas acontecerem, sabeis que ele está próximo às portas. Quem estaria à porta? O Cristo. Em uma figura de linguagem, dizendo: esse será o dia que eu venho. Está bem claro, abençoados. Ele diz: e em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele falou, sabeis que ele, essas palavras são o próprio Yahshua falando, registrada por Mateus. Mas por que ele diz aqui ele, né? Ele, por que ele usou a palavra ele, né? Quando todas essas coisas acontecerem, saber que ele está próximo à porta. Por que disse ele? Porque não seria o Jesus carne e osso. Quando ele falou essas coisas, ele era o Jesus homem. O Jesus carne e sangue, que a Bíblia relata. Mas quando ele falou ele, seria o Jesus, o Cristo glorificado. Porque ele disse, eu vou. Porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. Ele vos convencerá de todas as coisas, né? Então, o Espírito Santo é o próprio Cristo glorificado. Por isso ele disse ele. Quando o Espírito Santo vier, se referindo a ele na segunda pessoa. Não mais o Yahshua homem, mas o Yahshua Espírito glorificado. Quando essas coisas estivessem acontecendo, sabeis que ali é o dia da sua vinda. Amém? E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Se referindo à geração do primeiro século, das pessoas que estavam vivendo no evento de todas aquelas coisas do primeiro século. De todos aqueles eventos, daquela guerra, da perseguição. Aquela geração ali que passou essas coisas. Ele está se referindo àquela geração. Amém? Vos digo que não passará esta geração, a geração que ele estava ali, das pessoas que estavam presentes com ele, sem que todas essas coisas aconteçam. Não se refere aos nossos dias e nem nos dias que virão. Amém? E o céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer que tudo que ele disse aconteceria naquela geração. Passaria horas, meses, anos, mas tudo que ele falou aconteceria de fato. Yahshua disse essas coisas aproximadamente entre o ano 30 ao ano 33. Ele foi crucificado em 33. E depois dessas coisas que ele falou, se levaram 40 anos para que todas essas coisas acontecessem. Mas aconteceria sem falta. Por isso a expressão: e o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Significa que poderia passar tempos, anos, como passou 40 anos, mas sem falta, as minhas palavras não hão de passar. E assim se fez. E assim aconteceu. E assim Cristo voltou no acontecimento de 70 DC. Por isso afirmamos que ele já voltou. Porque assim ensina a própria Bíblia. E é confirmada também na história, como eu mostrei para vocês aqui hoje. Amém? Só não crer quem não pode crer, ou quem está com a mente, cauterizada pela religião, cauterizada pelas mentiras que anos e mais anos, os seus pastores vêm ensinando para vocês. Eles ensinam mentira, eles impõem medo, se morrer e não for da igreja, vai para o inferno. Se não dá o dízimo, está roubando a Deus. E essas coisas todas que eles ensinam para vocês. Mas a história verdadeira, eles não mostram para vocês. E depois quer criticar nós que estamos aqui mostrando a verdade para vocês. Amém? Se você quer realmente conhecer a verdade, vem pela graça de Deus. Aqui no meu canal eu faço questão de mostrar com clareza todas essas coisas. Amém? A pergunta que o abençoado fez, como vocês preteristas dizem que ele já veio, porque a Bíblia diz que só Deus sabe. Por causa disso tudo que eu te expliquei. Porque quando essas coisas acontecessem, levaria 40 anos depois de que Cristo predisse todos esses acontecimentos. 40 anos depois, ele não poderia saber: mas Jesus é Deus. Não, Jesus era um homem. O Espírito que estava nele é Deus. Mas ele era homem. E participou da mesma coisa que nós participamos. Participou da carne e sangue. A Bíblia é clara. E quando ele falou essas coisas em 30 a 33, levaram 40 anos para essas coisas acontecerem. Ele não sabia que ia levar 40 anos. Hoje nós sabemos, porque já se passou a história. Então hoje nós sabemos. Eles não poderiam saber. Então ele disse: só Deus sabe. Porque Deus sabe todas as coisas. Amém? A Bíblia é usada muita parábola, muita figura de linguagem, que os abençoados têm que aprender isso. Amém? Na graça de Deus a gente aprende essas coisas. O tempo, a ordem, as pessoas para quem está sendo anunciada determinada coisa, a pessoas que está sendo ensinada determinadas coisas, a pessoas que está sendo obrigado a fazer certas coisas. Não podemos fazer igual os pastores de hoje, que pegam todas essas coisas e trazem para os nossos dias. Isso é errado. Isso não é conhecer o Evangelho. Mas aí eu, irmão André, é que não sei de nada, Você que quer saber a verdade, permaneça conosco aí.
Se não é inscrito, se é a primeira vez que está me ouvindo, se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, muito obrigado. Compartilhe esses vídeos para mais pessoas. Não esqueça de dar os seus likes. Amém? Ouça mais vezes para poder entender melhor. Acompanhe com suas Bíblias. Muito obrigado. Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.